Irmãos, em Jonas capítulo 1 diz a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, amém, igreja? Amém? Mas a Bíblia diz aqui: mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha para o bispo França. Eu estava meditando há um tempo atrás nessa palavra. O título dessa palavra, dessa mensagem é: não fuja da presença de Deus. Diga para o irmão do lado: não fuja da presença de Deus. Deus pediu algo fácil para Jonas? Não. Se nós analisarmos na palavra de Deus, o pai de Jonas era profeta. E o pai de Jonas foi pregar lá na cidade de Nínive. E sabe o que fizeram com o pai de Jonas? Mataram o pai de Jonas, arrancaram a cabeça do pai de Jonas e enfiaram a cabeça do pai de Jonas numa estaca. Aí Deus vira para Jonas e fala: Jonas, vai lá para Nínive pregar. Aparentemente era fácil pregar numa cidade, mas numa cidade que matava os profetas. Você sabe, Nínive era uma ilha, e na praia os ninivitas colocavam a cabeça de todos os profetas numa estaca bem na areia, para quando as pessoas chegassem de barco para tentar pregar para os ninivitas, já olhava a cabeça nas estacas, ficava com medo de ir embora. A situação não era favorável. Deus fez um pedido para Jonas que gerou medo nele. Aí Jonas fugiu da presença de Deus. Quando? Quando Jonas deixou de dar ouvido para o que Deus mandou, fez do jeito dele, em vez de ir para Nínive, foi para Tarse. Ou seja, ele deixou de fazer do jeito de Deus para fazer do jeito dele. Automaticamente ele fugiu da presença de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. E hoje em dia na nossa vida é diferente? Não! O que Deus pede para nós não é fácil, é difícil. Deus está pedindo para você largar o vício do cigarro. Não é fácil, porque a pessoa fuma 30 anos, 40 anos, 20 anos, e de repente ela vai largar da noite para o dia. Deus está pedindo. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, escrito: os vícios devem ser abandonados. Deus não está pedindo algo que é fácil para você. Mas se você não fazer o que Deus está mandando, e você continuar fazendo do teu jeito, então você vai estar fugindo da presença de Deus. A pergunta que eu te faço é uma: você quer estar junto com Deus, ou você quer fugir da presença de Deus? Eu quero estar junto com Deus, amém? Levanta as mãos, quem quer fugir da presença de Deus? Aí, ó. Eu não acredito, né? Gente, vocês estão entendendo a pregação? Quem quer estar com Deus, dê um glória a Deus. Agora sim. Como que faz para estar junto da presença de Deus? Obedecendo Ele. Quando você obedece a Deus, você fica junto dele. Quando você desobedece, você foge dele.
Imagine você que vive no meio de um monte de gente que vive tomando cerveja, vai na festa ou faz um churrasco na casa de um parente, cervejada doidado lá à vontade, todo mundo. Aí você pergunta: tem Coca-Cola? Não. Tem Guaraná? Não. Tem Fanta laranja? Não. Só falta perguntar: tem água? Também não, só tem cerveja. Não é fácil. Mas se você obedece a Deus e não ingere a bebida alcoólica, você fica próximo dele. E próximo de Deus, meu irmão, a doença cai por terra. Próximo de Deus você prospera. Próximo de Deus você é curado. Próximo de Deus o milagre acontece. Aleluia. É próximo dele que você tem que estar. Mas aí a pessoa vai e bebe. Cada vez que ela desobedece a Deus, ela está fugindo da presença de Deus. E eu não estou falando só isso. Gente, não estou falando só de cigarro e bebida não, só estou dando exemplo aqui. Exemplo: o sujeito adultera, trai a esposa. Ou a mulher adultera, trai o marido. O que acontece? O mandamento da Bíblia é: não adulterarás. Adulterou, Deus está falando para não adulterar. Se você resistir, talvez o casamento está frio. Eu já atendi várias pessoas assim, o casamento frio, e a pessoa fala: bispo, meu casamento está pior que uma geladeira, está um freezer, está congelado. E eu sou de carne e osso, eu tenho necessidades fisiológicas. E agora, bispo? Meu irmão, agora ore a Deus. Ore a Deus. Sei lá, reconquiste. Porque cada vez que você resistir à carne, resistir às tentações, mais perto de Deus você vai ficar. E cada vez que você cair em tentação, mais longe de Deus você vai ficar. Se você obedecer a Deus, você vai fugir da presença dele. Assim é com a mentira, assim são com os palavrões, assim é você que não perdoou até hoje. Deus manda perdoar. Cada vez que você perdoa, mais próximo de Deus você fica. E cada vez que você guardar mágoa no coração, mais longe de Deus você vai ficar. Se você não perdoar, você está na verdade fugindo da presença de Deus. Está cheio de pessoas que você olha e diz: olha, está dentro da igreja, está frequentando a igreja. Está frequentando a igreja, mas está longe da presença de Deus. Está frequentando a igreja, mas está fugindo da presença de Deus. Por quê? Como assim? Porque ela está dentro da igreja e desobedecendo a Deus. Será que você não está fugindo da presença de Deus? O que eu estou falando é muito sério, gente. Não basta estar na igreja, tem que estar até perto de Deus. Tem até uma música que diz assim, né? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Você tem que estar perto de Deus. Aí, essa história é tão linda, gente. Bom, Jonas fugiu da presença de Deus. Deus está falando com você? Eu vou dizer para você que ele nem começou a falar ainda. Porque Deus vai falar e vai falar muito. Aí o que Deus fez? Olha lá, mas o Senhor lançou sobre o mar, no versículo 4, um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Porque Jonas estava fugindo da presença de Deus. Sobreveio o que no mar? Uma tempestade, e o barco dele estava quase afundando.
Você que foge da presença de Deus, infelizmente é inevitável a tempestade. A tempestade vai vir contra você. Às vezes a pessoa está enfrentando uma tempestade no casamento, está enfrentando uma tempestade na família, está enfrentando uma tempestade na vida financeira, uma tempestade na saúde, e ela fica se perguntando: por quê? Por que eu estou enfrentando essa tempestade, essa luta, esse problema, se eu estou na igreja? Agora você sabe, a tempestade veio. E veio porque você talvez está fugindo da presença de Deus, está desobedecendo em alguma coisa. Aleluia. O barco estava quase naufragando. Meu irmão, minha irmã, vigia, porque a tempestade veio. E se você não se arrepender agora, a tua vida pode afundar, o teu barco pode afundar. É hora de se consertar, de se conscientizar. A Bíblia diz no versículo 5 que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Gente do céu! O barco estava quase afundando. E Jonas estava o quê? Jonas estava o quê? Estava o quê, igreja? Jonas estava dormindo. E não é isso que está acontecendo com muita gente na igreja. Está enfrentando a tempestade, a vida dela está afundando, e ela continua dormindo na fé, dormindo na vida espiritual. Aleluia. Acorda! Dá um chacoalhão no irmão que está do lado com carinho, diga: acorda! Vamos lá, acorda, acorda! Dá um chacoalhão no irmão aí do lado, diga: acorda, irmão! Tem gente dormindo no sono da morte, está enfrentando uma tempestade, a vida está afundando, e a pessoa está dormindo. O casamento está afundando e a pessoa está dormindo, continua desobedecendo. A família está afundando, o filho está se perdendo e ela está dormindo ainda. Não se conserta. Sabe o que diz a Bíblia? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Desperta, ó tu que dormes. No versículo 6, chegou-se a ele, o mestre do navio, ele disse, chegaram a Jonas, e disse a Jonas: o que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Meu irmão, quando a pessoa está fugindo da presença de Deus, quando a pessoa está no pecado, quando a pessoa está no erro, tudo dá errado. Veja que veio a tempestade, o barco estava quase afundando, e quando lançaram sorte para ver quem era o culpado, a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Sabe o que Deus me revelou? Sabe o que Deus está me revelando? Todos aqueles homens iriam perecer, iriam morrer, porque estavam dentro do barco, e o culpado iria ser Jonas. Deus está mandando dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está na igreja e conhece a palavra de Deus, você que está na igreja e está andando errado, e sabe que está andando errado, o teu barco está quase afundando, e se teu barco afundar, todos que estão no barco com você irão perecer.
Talvez você, homem, está aqui na igreja, a tua esposa está correndo risco, os teus filhos estão correndo risco, e você não está percebendo. Tua família está correndo risco de perecer, de acabar, de afundar, porque você está fugindo da presença de Deus. Sabe quem está no nosso barco? É a nossa família. No meu barco está eu, minha esposa e meu filho. Se eu afundar, minha esposa e meu filho afundam junto. Se fosse só você, sem problema, a vida é tua. Quer afundar, afunde. Mas o problema é que no mesmo barco que você está, estão todos ao seu redor, familiares, colegas, amigos, talvez parentes. E se você afundar na fé, todo mundo vai afundar, a sua família já era. Aí depois que a sorte caiu sobre Jonas, aí Jonas, conscientemente, antes perguntaram para ele: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação a tua? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Aí olha o que Jonas respondeu no versículo 9. Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Quer dizer, Jonas falou para aqueles homens. Você já parou para pensar que talvez a tua família, teus familiares estão enfrentando uma tempestade, e o culpado da tempestade pode ser você, porque você está desobedecendo a Deus, fugindo da presença de Deus? Aí Jonas falou para aqueles homens: não, eu temo a Deus, eu sirvo a Deus e temo a Deus. Teme nada. Se ele temesse a Deus, ele tinha ouvido a voz de Deus, tinha ido para Nínive, ele tinha dado ouvido. Está cheio de gente na igreja que diz: eu temo a Deus, mas não obedece a Deus. É o que está escrito em Isaías capítulo 29. Eis que o seu temor para comigo consiste somente em temor de homens. Pois os lábios, a boca me louva, mas o coração está longe de mim. Isaías 29. Fala uma coisa com a boca, mas o coração está longe de Deus. Jonas sabia que o culpado daquela tempestade era ele. Ele sabia que todo mundo estava correndo risco por causa dele. Olha só no versículo 11: o que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12: respondeu-lhes, olha o que Jonas falou: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas sabia ou não sabia que o culpado era ele? Ele disse aí: eu sei que por causa de mim vos sobreveio essa tempestade. Jonas falou: a única maneira de esse mar acalmar é vocês me lançando no mar, me tirando de perto de vocês. Versículo 13: entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Os homens, Jonas falou: vocês querem que esse mar se acalme? Me lança no mar, me tira do barco e o barco vai ficar tranquilo, a tempestade vai acabar. Os homens lançaram ele no mar? Não. Os homens tentaram ajudar Jonas ainda, mas eles conseguiram ajudar? Não. Não. Eu vejo um monte de pessoas na igreja que diz: Bispo França,
eu estou enfrentando uma tempestade terrível no meu casamento. É marido que está para ir embora de casa, é filho que está nas drogas, está enfrentando uma tempestade na saúde, tudo dando errado, e a pessoa vem falar comigo, o que eu faço? Eu tento ajudar. Tem pessoas que eu tento dar cesta básica, eu tento pagar o aluguel dela, eu tento ajudar a pessoa em oração, jejum, eu tento ajudar a pessoa. Os homens tentaram ajudar Jonas, mas não conseguiram. Quando a pessoa está fugindo da presença de Deus e sobrevém a ela uma grande tempestade, ainda que o bispo, ainda que o pastor, ainda que o apóstolo Valdemiro Santiago tente ajudar, não consegue. A única pessoa que poderá ajudar é ela mesma. Quando ela parar de fugir da presença de Deus, quando ela parar de desobedecer, então a tempestade vai acabar. Amém? Tem casos que eu oro, tem casos que eu jejuo, tem casos que eu acordo de madrugada, eu oro, e a pessoa vem e fala: Bispo França, eu continuo com a dor. Bispo França, minha perna continua ruim. Bispo França, meu marido ainda não voltou para casa. Bispo França, eu ainda não paguei a dívida. E eu falo: meu Deus, será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que está de errado? Será que o problema sou eu? Não. Aqueles homens tentaram ajudar Jonas, mas não conseguiram ajudar Jonas. Eles remavam. A Bíblia diz que eles se esforçaram para alcançar a terra. Aqueles homens deram tudo de si, fizeram tudo para ajudar Jonas, mas a Bíblia diz que eles não conseguiram ajudar Jonas. Tem pessoas que a gente tenta ajudar, mas toda tentativa é em vão. Por quê? Porque a gente tenta ajudar, mas a pessoa não quer mudar. A mulher não quer largar o cara que é casado. Por quê? Porque o cara casado está bancando a mulher que é solteira. E ela fala: como é que eu vou largar ele? Se eu largar ele, acabou minha vida. Não quer. A pessoa não quer largar o pecado, não quer sair. Aí, bispo ora, pastor ora, apóstolo ora, não adianta. Toda tentativa é em vão, porque a gente tenta, mas a pessoa não quer mudar, não quer largar a porcaria do cigarro, não quer largar o alcoolismo, a bebida alcoólica, não quer tirar a mágoa do coração, ela quer continuar com raiva. Tinha uma obreira de outro ministério que estava morrendo com câncer. Foram 3 pastores e 5 obreiros visitá-la. Ela tinha mágoa de um pastor, era ex-obreira. E o pastor falou para ela: me perdoa. Eu sei que você tem mágoa de mim, eu vim aqui para você ser curada, me perdoa. Ela olhou na cara do pastor e fez assim: ó, eu não te perdoo, eu morro, mas eu não te perdoo. O pastor tentou ajudar? Tentou. Não é nesse ministério não, é no outro ministério. O pastor tentou ajudar? Você sabe desse caso? O pastor tentou ajudar, mas ela não queria ajuda. Fala aí, pastor Val. E tem pessoas que, em cima do que o bispo está falando, atribui ao bispo, ao pastor, o fracasso da vida dela. É porque o bispo não orou com fé por mim, o pastor não orou com fé por mim, por aí isso. Acontece, ela fala: não, tem que ser o apóstolo, porque o bispo França orou, não aconteceu. O pastor divino orou, não aconteceu. O pastor Val me orou, não, é só o apóstolo. Aí ela acha que o problema somos nós. O problema não é o pastor, o bispo. Às vezes é a pessoa que não quer mudar. Bom, resumindo, versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar,
e cessou o mar a sua fúria. Eu te falo uma coisa, irmão, eu já vivi isso aí. Tem pessoas que entram na nossa vida e faz uma tempestade na nossa vida. Para tirar a tempestade da nossa vida, basta você tirar a pessoa da sua vida, acabou a tempestade. Tem pessoas que têm uma energia negativa. Ela está perto, as coisas começam a dar errado, é só briga, é só problema, e a pessoa não quer mudar. Não quer mudar. Jonas não queria mudar. Ah, já que você não quer mudar, lançaram no mar. Acabou a tempestade. Eu já tive pessoas do meu lado que me fizeram passar por tempestade, irmão, que quase meu barco afundou. Graças a Deus eu consegui pegar a pessoa e lançar no mar. Eu cortei da minha vida, falei, chega de problema. Aí eu comecei a ter paz, o mar se acalmou. E hoje eu canto assim: não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. O quê? Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome clamarei, ele me guardará. Gente, imediatamente, olha aí, ó. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O que eu vou falar agora é muito sério. Toda a igreja para de ler e olha para mim agora. Escuta o que Deus vai te falar. Se você não se arrepender dos teus erros, se você não se arrepender dos maus caminhos, dos pecados, essa baleia chamada mundo vai te engolir. Uma pessoa que não se arrepende, ela é devorada por essa baleia gigante aí fora. Jonas não se arrependeu e foi tragado, engolido por uma baleia gigante, um peixe gigante. Eu tenho visto muitos bispos, pastores, obreiros, membros de igrejas saindo da igreja, caindo na fé, naufragando e sendo engolido pelo mundo, pela baleia, pelo peixe gigante, sendo tragado pelo mundo. E aí você vai ver a raiz. Como que aconteceu tudo aquilo? Porque estava na igreja, mas fugindo da presença de Deus, desobedecendo a palavra de Deus. E quando foram abrir os olhos, era tarde demais. Capítulo 2 eu não vou nem ler para não estender, só vou ler o título. A oração de Jonas no ventre do peixe. Jonas, depois de 3 dias e 3 noites no ventre, na barriga do peixe, da baleia, orou a Deus, se arrependeu. Diz o versículo 1: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Gente, o peixe levou Jonas para as profundezas do mar, do oceano. E lá no fundo do oceano, depois de 3 dias, Jonas orou a Deus. E Deus ouviu a oração de um homem
que estava na profundeza do oceano e ainda dentro da barriga de uma baleia. E a Bíblia diz lá no finalzinho do capítulo 2, exatamente no versículo 10, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus ouviu e respondeu Jonas quando este se arrependeu. Se Deus ouviu um homem no fundo do oceano, dentro da barriga de uma baleia, Deus não vai ouvir você, minha irmã, meu irmão. Deus não vai ouvir o seu clamor. Não existe barreira que possa impedir o clamor de um arrependido chegar até Deus. Se você quer que Deus ouça o teu clamor, a tua oração, que Ele venha te responder, que Ele venha tirar você dessa tempestade, que Ele venha tirar. Talvez você está aqui dizendo: bispo, eu estou aqui na igreja hoje, mas na verdade eu já estou dentro do peixe gigante, eu já estou dentro da baleia, eu já estou no mundo, já estou frequentando balada, noitada, forró, eu já estou na bagunça, na zoeira. Eu estou aqui na igreja hoje, mas eu já fui devorado. Eu estou caído na fé. Pois Deus está falando que se você se arrepender e clamar, Ele vai te ouvir e vai te responder. Que palavra! Essa igreja é uma bênção, não é? Essa igreja tem louvor, essa igreja tem adoração, essa igreja tem milagres e ainda tem palavra.